Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. 341. 341. Glória a Jesus. Vamos cantar o hino 59.
Glória a Deus. Aleluia. Chamemos outro hino. Número 2. Aleluia. Queridos irmãos, nós iremos agora, todos unidos, fazer a nossa oração desta noite. Os pedidos que vieram aqui são muitos, milhares de pedidos, por enfermos, crianças enfermas, causas entre a nossa irmandade, famílias que estão passando pelo luto, atribulados, alguns que estão em viagens, alguns que se acidentaram, familiares de nossos irmãos e pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. Junto a estes pedidos, também incluímos aqueles que gostariam de pedir, mas não tiveram a oportunidade, ou mesmo tendo pedido através do site, não venham a se sentir menosprezados por não aparecer aqui o seu pedido, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um antes de nós mesmos pedir.
O Senhor conhece os nossos sentimentos, de longe os nossos pensamentos. O Senhor tem já conhecimento e sabe o que desejamos e o que necessitamos. Procuremos todos aproveitar o momento da oração, irmãos. É o momento que nós, pela fé e comunhão, nos apresentamos a Deus. E nós, pelo costume de orar, que nós oramos sempre, nos dá a impressão que é uma coisa tão simples e comum, mas não é não, irmãos. Orar é achegar-se perante o Senhor e falar com Ele diretamente. Não temos intermediário, alguém que vai levar o pedido. Falamos com Deus em nome do Senhor Jesus, o seu Filho. Ele ouve a nossa oração e responde também segundo a sua vontade. Sabemos que há milhares de pessoas por esse mundo afora que agora também certamente vão participar, orando também. A mesma presença do Senhor que se manifesta aqui, manifesta também onde estiver um dos pequeninos do Senhor. Irmãos, isto é ininteligível ao ser humano, nós não conseguimos explicar como funciona isso. Mas temos um exemplo, os irmãos veem que a sabedoria do homem desenvolveu a ciência da comunicação, que nós nos comunicamos com milhares de pessoas, como agora está acontecendo. Um falando aqui, eu não sei, mas deve ter milhões de pessoas escutando o que se fala aqui em tempo real. Não é que demora meia hora para chegar a voz lá. Fala-se aqui e já estão ouvindo lá. Ora, se o homem conseguiu esta ciência e desenvolver isso, e Deus? O Senhor não conhece o que pensamos? O homem ainda não conseguiu descobrir o que outro pensa, porque o Senhor não deu isso para o ser humano. Mas Ele tem consigo. Ele sabe o que sentimos, o que imaginamos, o que pensamos, o que necessitamos e agora o que vamos fazer. Certamente que o santuário já estará aberto para nós entrarmos na sua presença. O servo de Deus que vai fazer a oração também deverá apresentar as necessidades que temos nesta noite, de tantas outras coisas. Apresentar também a medicina, irmãos, que trabalha incessantemente para o bem da humanidade aqui no Brasil, com o progresso desta enfermidade que está assolando o mundo. Sabemos que o trabalho com os médicos, enfermeiros, todos que trabalham em hospitais, sanatórios, também pesquisando, irmãos, buscando meios de eliminar este mal que está na terra, todos estão trabalhando pelo bem da humanidade. Que Deus se compadeça de todos, guardando-os e abençoando-os também. E vamos rogar ao Senhor pela revelação da sua santa e bendita palavra. Essa é a maior necessidade que temos nesta noite. Sob o sangue do Senhor Jesus, unidos em comunhão, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Nosso eterno Deus, Criador dos céus e da terra e desse imenso universo, e por misericórdia tua, Criador nosso também, no nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, se encontramos nós aqui ajoelhados, Senhor, aqui nesse salão onde tem uns poucos irmãos e irmãs, mas sabemos, Senhor, que por esse mundo afora, quantos estão agora neste momento ajoelhados, esperando, confiando que a oração vai chegar aí no céu e que o Senhor vai dar a resposta dela daqui a pouco já pela tua santíssima palavra. Senhor Deus, rogamos o perdão das nossas faltas, dos nossos erros, que são muito adiante de Ti.
Mas, Senhor Deus, vamos falar como falou o salmista: se tu observares a nossa iniquidade, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que seja temido. Senhor, nos perdoe. Nós queremos estar, Senhor, reconciliado contigo todos os momentos da nossa vida, porque não sabemos a hora que nós vamos sair deste mundo. Pai eterno, te apresentamos o santo culto, te apresentamos os teus servos e servas que aqui estão, Senhor Deus, louvando com seus instrumentos. Abençoa os irmãos também que estão cooperando também na parte técnica para que este santo culto possa, Senhor, acontecer de uma maneira especial, para que todo o povo aí que estão conectados, Senhor, possa sentir também a mesma presença que nós estamos sentindo aqui. Que esteja a tua presença em todo lugar. Senhor Deus, rogamos pelos pedidos de orações. Quantos pediram, Senhor, por enfermidade? As crianças que estão enfermas. Pai eterno, muitas casas atribuladas, famílias, desempregados. Senhor Deus, quanta necessidade que tem, Senhor, no mundo, pois estamos em um mundo, Senhor, que por este motivo desta enfermidade, Senhor, quanto choro, quanta família lutada, porque o seu santo e querido já deixou a essa terra. Glória ao teu nome e a família, Senhor Deus, precisa do consolo da tua glória. Pai eterno, nós te rogamos pelas medicinas, pelos aqueles que cuidam, a parte da saúde, tantos médicos, como os enfermeiros, enfermeiras, abençoa a todos pelo amor do teu santo eterno nome. Senhor Deus, rogamos pela nossa nação, pelos nossos governantes. Senhor Deus, enquanto eles estão governando, nós estamos aqui glorificando o teu eterno nome. Senhor Deus, continua abençoando aqui neste culto. Rogamos, Senhor, os teus dons. Derrama dos teus dons aí do céu, Senhor. Pois nós precisamos muito dos teus dons celestial. Porque, eterno Deus, os teus dons ajuda a cada um fortificar nesta graça santa. Pai eterno, sobre tudo nós te rogamos, manda do céu o conselho da tua palavra. Fala com nós, Senhor, de uma maneira que nós venhamos entender o teu falar e que também, Senhor, nós não venhamos ser só ouvinte, mas também guardador da tua palavra. Rogamos todos esses favores em nome de Jesus, teu amado Filho, bendito na glória eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Queridos irmãos, alguns dias atrás, aliás, já fazem bastante tempo, bastantes dias, um jovem me ligou por telefone e apresentou uma queixa, um sentimento, uma dor que ele estava passando, porque ele achava que ele tinha pecado, ou seja, cometido o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse moço estava num desespero muito grande. Mas depois de conversar com ele, acalmá-lo e procurar ouvir o pleito dele, não era nada disso, irmãos, era apenas um medo que ele tinha, que pelo que se vê todos nós temos também. Não devemos de confundir
esse medo que eu estou dizendo com o temor de Deus. O temor de Deus é outra coisa. O temor de Deus nos faz honrá-lo, reverenciá-lo e temer de desagradá-lo, de entristecer o Espírito Santo. Então o temor nos faz isso. Agora o medo, então isso não é normal. Mas esse moço então, depois de se conversar com ele, irmãos, ele, pela fragilidade psíquica que ele estava enfrentando no momento, ele desenvolveu esse problema. Então para ele não tinha mais jeito a vida dele. E depois de ter um diálogo com ele, acabou então entendendo. Mas já algumas vezes tem pessoas perguntadas sobre esse pecado, pessoas que perguntam o que é blasfemar contra o Espírito Santo, que é uma coisa que todos nós temos medo, não é? Nós temos um tópico, irmãos, que foi escrito alguns anos atrás, eu não sei se 2 ou 3 anos, não me lembro, que fala sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu trouxe aqui impresso, eu vou ler para os irmãos. Que é bom a gente considerar isso, porque o tópico que o Senhor prepara a cada ano, ele é lido nas igrejas. Sempre recomendamos que se façam 2 vezes por ano a leitura. Mas nem sempre se faz. E às vezes também, como são muitos, a pessoa que está lendo, o servo de Deus, lê um pouco rápido e há uma dispersão de atenção da Irmandade e acaba passando sem perceber. Mas então me veio avante de imprimir este assunto, são 2 na verdade, e eu me senti de trazer perante a Irmandade, porque é bom que a gente tenha de fato o temor de Deus e o medo de cair em algum pecado grave, não é? Não só os pecados que podem levar à morte, como o pecado mortal que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, disse o Senhor Jesus: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Isto está escrito no Evangelho de Marcos. Me parece que é no capítulo 3, versos 28 e 29. Então há também um questionamento: blasfemar. O que é blasfemar? Blasfemar contra o Espírito Santo é o mesmo que maldizer, falar contra, ofender, insultá-lo, vilipendiar o Espírito Santo de Deus, mas de forma consciente. A pessoa fazendo isto conscientemente é como o crime doloso, premeditado, que é diferente daquele que não foi premeditado. A pessoa, irmãos, para cometer esse pecado que nunca tem perdão, isto é preciso que a pessoa faça conscientemente, sabendo que está ofendendo o Espírito Santo da graça. É preciso que tenha conhecimento do que é esse pecado. Mas de qualquer maneira, e diz aqui, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Isto não nos pertence, porque o juízo pertence a Deus. Nenhum de nós tem em si o direito de julgar os pecados nos outros. Podemos julgar em nós mesmos, mas nos outros não, porque isto cabe somente a Deus. Também aproveitando neste mesmo assunto, há um costume antigo no meio da Irmandade, quando alguém cai num pecado grave, por exemplo, como o adultério. Então, às vezes comentando um com o outro: conhece o irmão fulano? Conheço. Então ele pecou de morte. Ah, pecou de morte? É. E a esposa dele, a esposa daquele, e aquela moça, pecou de morte. Irmão, nós não temos
esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanha grandeza. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isso. Está escrito: há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas o pecado e o adultério, diz a palavra assim: aos adúlteros Deus os julgará. Então, o juízo nosso não cabe em pessoa nenhuma. Mas alguém poderá dizer: mas os anciãos não julgam? Nós não julgamos desta maneira. Apenas, irmãos, nós apresentamos a palavra e mostramos para a pessoa o mal que fez. E tudo o que podemos fazer é tirar da pessoa a liberdade de se manifestar nos santos cultos, ou a liberdade de exercer o cargo que exercia, quando cair num pecado grave como esse. Mas julgar quanto à salvação, dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. Porque a salvação também não está em nós. A salvação está no Senhor, e somente a Ele. De modo que nós devemos ter esse cuidado. Então, se alguém perguntar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a ofensa, maldizer, dizer torpeza, palavras infames contra o Espírito Santo, e fazer isto de sã consciência. Que a pessoa, se fizer inconscientemente, os irmãos, vejam que o louco não responde pelos seus atos. Se a pessoa não tem sã consciência, não se pode cobrar. De modo que tudo isto também pertence a Deus. A nós só pertence uma coisa: a obediência ao Senhor. Isso é o nosso dever. Juízo nas obras dos outros, somente ao Senhor pertence. Mas falando de pecado que pode ser perdoado ou não, isso aí também, como já dissemos, está no Senhor. Nós temos um cuidado, irmãos, muito grande, por isso foi feito um tópico e foi passado já para a Irmandade. E nós vamos repetir outra vez, que fala sobre o pecado virtual e a lascívia. O encontro virtual é o resultado do avanço da ciência tecnológica, a qual facilita a aproximação das pessoas através do contato visual e auditivo, onde as pessoas têm maior facilidade de exporem-se entre si. Esse encontro virtual faz com que as pessoas, em seus sentidos, juntem-se como se fora de forma real, em se tratando de encontros onde as pessoas se entregam às paixões infames para praticarem toda a sorte de imoralidades, cometem pecado que, ainda que de forma virtual, pode ser o adultério, fornicação ou prostituição. Devido a essa facilidade, há pessoas que se inflamam virtualmente, praticando a lascívia, a qual é a sensualidade exagerada entre seus corpos, condenada pela palavra de Deus. Quem pratica esses males compromete a sua salvação. Isso tem provocado em muitos que se entregaram a esses males um afastamento de Deus, tornando o Espírito Santo extinto de suas vidas, dando assim ocasião de se tornarem moradas de espíritos das trevas. Foi feito este tópico, foi lido, não sei se em todas, mas era para ser lido em todas as congregações. E veio avante de trazer outra vez perante a Irmandade, porque, irmãos, a facilidade da comunicação, que também acontece porque a pessoa não está olhando nos olhos da outra fisicamente, porque falar de longe, pelo telefone ou um outro aparelho qualquer, a pessoa tem mais coragem de se expor do que fisicamente.
Isso traz uma facilidade para o pecado. Então, como que começa isso? Isso começa, irmãos, com uma imprudência. Então, tomemos cuidado nas comunicações. Liberdades. Estas coisas são portas que se abrem e facilitam o acontecimento do pior. E o nosso dever, irmãos, que o Senhor nos colocou como atalaia. O atalaia, ele deve ver o mal antes que chegue e avisar. Então é o que o Senhor dá de fazer nesta noite. Cuidado, prudência, respeito e temor de Deus são coisas que não podem faltar na nossa vida. Quem não tem essas qualidades, irmãos, está vulnerável, está exposto a ser golpeado por uma tentação e quando vê já é tarde, já caiu no erro e depois não tem mais o que fazer, é pagar a conta perante Deus. Fica aqui então este conselho, a Irmandade receba, porque isto aqui que o Senhor deu de ser escrito, eu não sei que ano foi, mas não faz muito tempo, não sei se uns 2 ou 3 anos atrás, mas foi feito na guia do Espírito Santo para que a nossa Irmandade seja precavida de cair neste grande pecado que pela facilidade as pessoas podem acabar caindo. Deus seja louvado. Amém. Tem alguma coisa a apresentar? Então, não havendo nada mais, nós vamos continuar em comunhão, esperando que por um dos servos de Deus que aqui estão, o Senhor nos mande dos céus a sua bendita palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Nilson. Eliel. Olival. O irmão Monilton. O irmão. Os outros irmãos. Os demais irmãos aí não dá para ver o rosto completo. Se o Senhor revelou a palavra a um dos irmãos, tenha liberdade. E os irmãos. Senhor. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, veio avante para nós lermos o capítulo número 39 do livro dos Salmos. Salmos, capítulo 39.
Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza. De sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Amém. Queridos irmãos, quanta sabedoria há neste salmo composto por Davi, que no momento de grande meditação, ele pôde compor isto, que descreve a mais pura realidade do ser humano. Ele inicia dizendo assim que guardaria os seus caminhos para não delinquir com a sua língua. E também colocava um freio na sua boca, enquanto o ímpio estivesse diante dele. Queridos irmãos, todos nós temos nossa fragilidade, todos nós temos as imperfeições da própria natureza humana, e temos também aquelas que podem ser potencializadas com o poder do pecado, porque as coisas da própria natureza humana, Deus quem fez, foi Deus quem fez o homem. Mas como o homem alcançou a condição de escolher o bem e escolher o mal, então quando ele opta pelo mal, então ele erra diante de Deus. Mas isso acaba sendo, irmãos, o viver do ser humano. A única coisa que Deus fez para que nós tivéssemos domínio sobre isso foi que quando Ele nos fez participar desta bendita graça, lavou os nossos pecados, nos ressuscitou com Cristo e fez morada no nosso coração e nos deu o poder de vencer o pecado. Então isso, graças a Deus, está em nós. Mas apesar desse poder que está em nós, nós não temos, irmãos, condição plena de andar sob os efeitos do poder dele em nós.
E nós erramos, falhamos. Então aí vem a situação que Davi aqui escreve. Ele queria fazer uma força grande, irmãos, para poder guardar os seus lábios, para não delinquir, ou seja, não delinquir com a sua língua, não pecar, não errar com as suas palavras. Então ele recomendava cuidado com as palavras. Ora, queridos irmãos, não foi preparado este salmo por causa do que foi lido aqui. Ninguém pense isso porque não foi. Mas como é que a pessoa pode blasfemar contra o Espírito Santo se não for com palavras, se não for falando? É a pessoa falando. Então a delinquência pode vir pela sua língua. Mas aqui ele dizia: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, e vou pôr um freio na minha boca. Queridos irmãos, Deus nos guarde de que não venhamos, irmãos, a pecar, a errar, a falhar com as palavras da nossa boca. Porque existem os momentos que nós somos tentados, não ainda tentados pelo maligno, porque tem muita coisa que a gente lança sobre o maligno, mas é da própria natureza nossa. Falta de paciência não é do inimigo, somos nós. Então a pessoa impaciente pode delirar, pode errar, pode falhar. Então estas coisas dependem de nós, do nosso cuidado. E como Davi, irmãos, o Senhor deu para ele essa sabedoria de meditar e chegar à conclusão que ele precisava guardar-se para não delinquir com a sua língua. Hoje o Senhor nos recomenda também a cada um: cuidado com as nossas palavras. Então diz a palavra de Deus: sejam agradáveis as palavras da vossa boca. E Davi que escreveu isso aqui, irmãos, quando ele estava já na hora de morrer, as últimas palavras que saíram da sua boca foram essas: as palavras de Deus estiveram na minha boca. O Espírito do Senhor falou por mim. Glória ao nome do Senhor. Não seria bom, irmãos, que nós todos pudéssemos dizer: a palavra de Deus está na minha boca e o Espírito do Senhor fala por mim. Glória ao nome do Senhor. Então esse é o nosso trabalho, irmãos. Esse é o motivo de nós estarmos sempre meditando no Senhor, para que haja em nós plena comunhão com Ele. E ninguém diga que isso é impossível para o ser humano. Não é não, irmãos. Meditar no Senhor e estar ligado com Ele é possível. É só querer e se esforçar um pouquinho, que nós estaremos guardando os nossos lábios, guardando a nossa língua, de delinquir, de falar contra um irmão. Olha, irmãos, me vem avante isto agora. Quantas pessoas que agora, neste momento, e durante os cultos, se assentam para ouvir, não para ouvir a palavra, é para depois andar por ela, viver por ela, mas para julgá-la. Então tem aqueles que pegam a Bíblia, irmãos, ficam assim, na mão, e ouvindo, para ver se pega um erro, para ver se pega uma falha, que o pregador se atrapalha, ele é homem. Os irmãos pensam que quem está pregando, se eu fosse santo perfeito, eu já tinha ido embora. Então eu preciso me santificar ainda, porque disse Jesus na carta que mandou João escrever: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Irmandade Santa que está ouvindo isso aqui, santifiquemo-nos ainda mais, irmãos. Glória ao nome do nosso Deus. Mas há pessoas, irmãos, que não temem o que sai da sua boca e fazem juízo temerário, inseguro, não com certeza, mas julgam.
Então dizer, aqui não é desse jeito, aqui é daquele. Deus nos guarde, irmãos, que nos dê pureza e simplicidade. Porque uma das virtudes da caridade, tudo suporta, tudo crê. Mas às vezes a gente não suporta. Às vezes dá uma vontade de criticar, de falar. Às vezes a gente quer crer, mas faz que crê, mas não crê. Quem estiver nesta condição agora, esteja onde estiver neste mundo, estiver nesta circunstância, está aqui a palavra desta noite para te purificar e te justificar, que da tua boca saiam palavras agradáveis a Deus. Bendito seja o Senhor. Os irmãos sabem que palavras são espíritos. Tem palavra, irmãos, que a pessoa fala, que é uma pedrada que acerta direitinho no ouvinte. É um espírito que por aquela palavra entra e a pessoa vai pagar o resto da vida um sofrimento por causa de uma palavra que saiu da boca de outro. Então o Senhor que nos guarda, está aqui hoje a palavra desta noite para nos instruir e mostrar quanto frágil nós somos. Ninguém considere-se diante de Deus, irmãos, alguém como tendo capacidade, tendo virtude, tendo conhecimento e condição de viajar sozinho. Ninguém conhece o caminho, irmãos. Só o Senhor. Nós nunca passamos pelas vias que estamos passando hoje. Por exemplo, se perguntar agora, o que aconteceu durante este dia, fulano, com você? A pessoa não consegue dizer, porque mesmo tendo visto e participado do que ocorreu com ele durante o dia ou com ela durante o dia, a pessoa não consegue descrever, porque a mente não guarda tudo. E foi Deus que fez desse jeito, colocou limite. Mas quem conhece, ou melhor, consegue saber o que estará no dia de amanhã? Quem é que sabe pegar a folha, a página da sua vida e virar e dizer, amanhã será isso, mais aquilo, mais aquilo, mais... Ninguém. Isso está guardado no Senhor. Por causa da nossa fragilidade. Então, queridos irmãos, quem tiver necessidade de andar com Deus, ter comunhão com Deus, viver com Ele, ser feliz e fazer os outros felizes, hoje o Senhor manda a palavra, considere-te pequeno diante de Deus, e a grandeza de Deus aparecerá na tua pessoa. E a humildade do salmista, irmãos, tem muito aqui, não dá para ler tudo. Ele dizia, falando então da durabilidade, da existência da pessoa. Dizia assim, fazes-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Os irmãos pensam bem, se nós considerarmos agora os nossos amigos antepassados, quantos que já foram embora? Tem hora que a gente começa a considerar, mas o fulano, aquele irmão, aquela irmã, aquele parente, aí, já foi, e parece que nunca chega a nossa hora, mas ela está chegando, porque vai chegar para todos, só que nós não pensamos muito bem nisso aí. Mas ele dizia, me faça conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, faz saber qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizesse os meus dias como a palma, irmãos. Uma coisa que se mede a palma é curta. Ninguém mede 1 quilômetro com palmo. 1 metro, 2 metros até, depois de sacrifício, dá para medir no palmo. Mais do que isso, já ninguém aguenta. Então, nossa vida é curta. É uma passagem de curta duração. Eis que fizesse os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Olha, irmãos, vaidade
é coisa vã, coisa sem valor. Só que, mesmo sendo sem valor, os olhos de Deus estiveram sobre nós e nos escolheu, nos predestinou antes que nós existíssemos. Estamos aqui hoje dentro dos planos eternos de Deus, que ninguém sabe, irmãos, se é milhões de anos atrás que Ele nos viu, nos conheceu, escreveu o nosso nome e planejou para hoje estarmos até aqui no culto agora. Os irmãos não têm fé para crer que tudo acontece por decisão de Deus? Se cremos que Deus existe, creia que Ele habita dentro de ti. Creia que onde você anda, Ele anda também. Creia que se você pensar no bem, Ele está te acompanhando. Se você meditar no mal, Ele está te vendo e lamentando o teu erro. Se você achar que está sozinho e cometer irregularidades contra Ele, Ele está vendo e gostaria que você percebesse que Ele está mais perto de ti do que você imagina. Às vezes nós dizemos está mais perto do que a sombra. A sombra está por fora, irmãos, Ele está por dentro. Bendito seja Deus poderoso, que nos governa de dentro para fora. As leis do nosso país, as autoridades governam de fora para dentro. E impõem, você não pode passar essa corrente daí para cá. Você não pode ir ali. Você não pode levantar de onde está sentado. Você é isso, você é aquilo. Mas, irmãos, de dentro para fora, só Deus nos governa. Bendito seja o Senhor. E o Senhor quer fazer aumentar este governo na nossa vida. Quando, irmãos, nós nos sentimos frágeis, como nada, dependentes de Deus, então começam a aparecer em nós aquilo que é de Deus. Começam a aparecer as qualidades, que são virtudes de Deus. E naturalmente desaparecer o que é humano, o que é prejudicial, olho mau, a cobiça. O Senhor Jesus, ensinando os discípulos, Ele disse assim: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz, será todo luminoso. Mas se eles forem maus, o teu corpo será cheio de trevas, tenebroso. Então, irmãos, a pessoa que tem o Senhor governando por dentro, o olhar é bom. Tem gente, irmãos, que tem um olhar tão mau, que olha para uma criancinha no colo de uma outra mulher, e o olhar é tão bom que a criança fica doente. Eu conheci pessoas, irmãos, que olhava para um passarinho na gaiola e o passarinho caía dentro da gaiola. Conheci um caso de uma pessoa cheia de tanta maldade no olhar, que olhou as plantas que estavam na sala de uma autoridade. Tinha lá uma samambaia muito bonita, e esta mulher, possessa, só de olhar ali, no dia seguinte, quando essa autoridade chegou para trabalhar, a samambaia estava seca, de cima e embaixo. Diz a palavra, da abundância do coração, disso fala a boca. Coração cheio de amor, cheio de paz, cheio de virtude, caridade, pureza, o olhar é puro. A santificação sai nos seus olhos. A sua boca é santa, a sua língua não comete delinquência, as suas mãos são puras. Se precisar orar e impor a mão sobre o doente sara, porque tem uma mão pura. Dá para levantar agora mãos santas para o alto e dizer: santifica-me, Senhor. Olha, irmão, não posso deixar de pregar o que o Senhor mostra, como a evolução do pecado cresce virtualmente, cresce fisicamente, violência, derramamento de sangue, traições, mortandade, violência no lar, maldade, homem matando mulher, mulher matando homem, pai mata filho, filho mata pai, e tudo isso crescendo, e os laboratórios diabólicos fornecendo novidades a cada dia. Será que Deus não
não tem novidade para derramar aos seus fiéis que estão vivendo no mundo tão corrompido como está. Igreja, coloquem-vos em comunhão agora, e o Senhor poderá derramar do alto, não coisa de um laboratório, mas do céu, que desça agora a sua glória, a sua virtude, e nos santifique mais. Ah, que bom, irmãos, que bom se nós alcançássemos condição de dizer: Senhor, me desligo agora deste mundo e quero sentir-te um pouco mais. O Senhor quer se manifestar um pouco mais nos fiéis. Santo é o Senhor. É promessa do Senhor. O Senhor Jesus disse: voltarei para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo, e Ele vos fará saber todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Quem é que nos está guiando? Alguém tem dúvida de que é o Espírito Santo que nos guia? Você não chora? Não sente de vez em quando o coração palpitar um pouco mais? Uma vontade de dar glória a Deus, uma vontade de achegar-se perto de Deus? É porque você tem dentro de ti o Espírito Santo. Deixa Ele te governar no teu convívio familiar, com os filhos, com os pais, com os teus irmãos, com todos. Se nós formos, irmãos, obedientes e fiéis, o Senhor disse que nos fará ter paz até com os nossos inimigos. Está escrito aqui. Fará que teremos paz até com os nossos adversários. E se alguém está aqui hoje, ouvindo esta palavra, e tentações espirituais não te dão sossego, e te fazem tropeçar e errar, e você não consegue ter domínio, pela palavra, o Senhor pode derramar, como já mostrou na pregação, que Ele quer revestir o povo, como o povo do mundo, que não tem Deus, se reveste do poder do pecado. Ele quer revestir a igreja. Tu que te sentes aí fragilizado, sem poder para vencer o mal no teu corpo, nos teus sentimentos, nos teus olhos e até nas tuas mãos, receba agora pela tua comunhão o poder que desce dos céus, e seja eliminada toda a força maligna na tua vida. Irmão, o Senhor quer abençoar mais a sua igreja. Bendito seja o Senhor. Então dizia: Senhor, livra-me de todas as minhas transgressões, e não me faças o opróbrio dos loucos. Vou me emudecer, não abrir a minha boca. Tira de sobre mim a praga do pecado. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão, porque ele se sentia castigado por alguma desobediência. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Irmãos, quando a pessoa se torna estranha com o Senhor, ora não sente mais a presença de Deus, canta, não sente nada, ouve a palavra, não sente nada, como tem muita gente, ouve, é um discurso, uma conversa, alguém falando, mas não sente nada, porque se tornou estranho. Então eu dizia: não te cales perante as minhas lágrimas. Mas o estranho, aquele que está longe da presença de Deus, por conta do seu viver que não está agradando ao Senhor, mas se conseguisse derramar uma lágrima agora, poderia crer que o Senhor te dá um abraço nesta noite. A tua mão direita esteja debaixo da minha cabeça e a tua esquerda, ou vice-versa, me abrace. O Senhor quer abraçar
aquele que se arrepender dos seus defeitos e se achegar a Ele. Então o resto na tua vida são consequência da bênção que você recebe hoje. As aflições deste tempo presente não dá para comparar com a glória que há de se manifestar e que pode se manifestar também já enquanto vivemos. Por isso, queridos irmãos, bom é congregar, é bom ouvir a palavra, mas ouvir não para julgá-la e achar defeito, ouvir para dizer: Senhor, meu coração está aberto, enche com a tua palavra. Igreja reunida, seja agora completo todo o vazio da vossa alma. Quem precisa de um conforto, de um consolo, de uma alegria para suplantar a angústia e a dor, receba agora, pela pregação que desce dos céus, uma virtude que sai por aqui, entra neste lugar. Punhado de gente aqui reunida, sinta agora que o Espírito de Deus está nos enchendo de glória. Quem andar por aí longe, sinta que o Espírito do Senhor quer te encher também para vencer este mundo. Glória ao nosso grande Deus. Feliz quem tem a oportunidade de aproveitar como hoje o que o Senhor está fazendo por nós. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Glória a Jesus, santo é o teu nome, aleluia. E alabança-lhe, glória a Jesus, aleluia. Nosso Deus e nosso bom Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, novamente nos prostramos diante de Ti, dentro da Tua casa, onde viemos nesta noite para este culto em honra, glória e ao Teu santo nome, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, pela Tua presença, pela comunhão, pela glória que sentimos em nosso coração, porque grande era a nossa necessidade. Agradecemos pela abertura do culto, os hinos cantados, entoados em louvor ao Teu santo nome, a oração dada à Tua igreja, e esta chegou ao trono da Tua misericórdia, foi entregue diante de Ti as nossas necessidades, e Tu conheces, Senhor, e por certo atenderá, segundo o plano Teu na vida de cada um. Agradecemos, ó Pai, que deste ao Teu servo na presidência alguns conselhos para nós, como melhor Te agradar, Te servir e nos portar na Tua presença, Senhor, para a nossa pureza, para a nossa santidade e para a nossa firmeza nesta graça gloriosa. Ó Pai, Te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de nesta noite ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que tem levantado a nossa alma, palavra que veio do céu, palavra que veio com força, com poder e com virtude, Senhor, nos afastando do mal, nos afastando do erro, ó Pai, e trazendo para nós uma força especial, uma força para a nossa firmeza, nosso caminhar até o fim da nossa vida. Guarda nossa alma, Senhor, de pecar na Tua presença.
Guarda a nossa língua e a nossa boca, Senhor, de errar, e que a nossa vida, a nosso testemunho e a nossa boca seja sempre para louvar e glorificar o Teu nome, e prepara-nos para a vida eterna. Senhor, não temos palavras a Te agradecer, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade para conosco, que do céu nos tem derramado nesta noite, mais poder, virtude e força. Estaremos afastados do mundo, do pecado, estaremos mais perto de Ti, nos consagrando para a vida eterna. Graça Te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, o qual vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Deus seja louvado. Chamemos um hino. 118.
a santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra, conselhos e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações.